Fala, galera! Eu sou a professora Clarissa, professora de História Geral aqui do História Sem Caô, e hoje a gente começa o nosso curso de História Geral. Vocês vão acompanhar a gente aqui com as nossas aulas de História. Eu e o professor Alisson vamos passar por todas as principais temáticas que a gente tem nos principais vestibulares. E hoje a gente não podia começar o nosso curso de História Geral de forma diferente, que não seja falando sobre introdução aos estudos de História. De verdade, gente, se vocês prestarem atenção nessa primeira aula, nossa aula inicial, vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem qualquer temática de história aqui para frente. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que um historiador estuda a história e para que a história existe, né? Qual que é a função dessa história. Bom, a gente começa, então, questionando para que serve, né? O que é a história, para que serve essa ciência? E a história é uma ciência que surge lá no século XIX, e como toda ciência que surge no século XIX, ela cria uma metodologia para se mostrar enquanto uma ciência válida. Então, os primeiros historiadores eles tinham essa tendência a acreditar que a história ela tinha uma condição de conseguir trazer de volta os fatos históricos a uma certa verdade histórica. Então, é como se fosse possível que a gente alcançasse uma verdade histórica a partir da metodologia. E aí a gente tem um sério problema. Porque essa história do século XIX, que considerava ser possível, né, atingir uma verdade histórica, era bastante limitada a uma narrativa dos fatos históricos. Então, os historiadores eles queriam reconstruir o passado. A partir do século XX, a gente tem historiadores que vão questionar esse tipo de história e vão mostrar para a gente que, na verdade, a gente não trabalha com verdade histórica, a gente não fala sobre métodos de comprovar aquilo que aconteceu, mas a história faz, na verdade, uma espécie de interpretação sobre o passado, e a gente entende as representações que a gente tem sobre a história no presente. Então, no final das contas, a história é uma ciência que se preocupa com o presente. Vários alunos, acho que todo professor de história já ouviu aquela clássica pergunta do por que eu vou estudar essa galera que morreu. Pois é, realmente, a partir do século XX, isso não faz mais sentido. Se você pegar provas, por exemplo, como o Enem, você não vai ter lá no Enem questões que vão te cobrar uma narrativa de fatos, datas históricas importantes, ou nomes de pessoas que entraram para a história. Hoje a história se preocupa com os processos. E aí eu trouxe para vocês aqui a nossa primeira, questão que é muito importante, que é entender o que é história e como que a gente vai construindo essa ciência histórica. Para isso, a gente usa uma referência muito importante lá do século XX, que é o Mark Bloch. Talvez o Mark Bloch seja o grande responsável pela frase mais famosa que a gente tem a respeito da ciência histórica. O que é história para ele? A história nada mais é do que uma ciência dos homens no tempo. E hoje a gente acrescentaria talvez também a noção geográfica de espaço. A história é uma ciência que se preocupa com o ser humano ao longo do tempo. E esses três conceitos a gente vai perpassar aqui para compreender para que serve a história, como ela é feita e como você vai estudar a história daqui para frente para te ajudar, inclusive, nas suas provas. Primeiro de tudo, a história como ciência. A gente precisa entender que ciência requer metodologia. Como eu disse, a gente não trabalha com fonte histórica, então qualquer pessoa que começar com aquele papo errado, cheio de caô, inclusive, de que seu professor de história mentiu para você, que ele vai te contar a verdade, desconfie. Ciência não trabalha com verdade absoluta. Ciência trabalha com fonte, com metodologia, com teoria, e no caso da história a gente tem o que a gente chama de historiografia, que é o estudo da ciência histórica. A gente vai entender como é que o historiador pesquisa a história e quais são as vertentes que a história vem adotando ao longo do tempo. Começando pelas fontes históricas, as fontes talvez sejam o ponto mais importante para um historiador a partir do século XX. Porque o historiador, galera, ele trabalha como se ele fosse uma espécie de detetive. Essa analogia do detetive é muito legal. Por quê? Imagina que você tem uma grande cena de crime. Um detetive que é contratado para investigar isso precisa recolher primeiro, antes de qualquer coisa, todos os vestígios que foram deixados nessa cena. Então, ele não consegue interpretar nada, ele não consegue compreender nada do que aconteceu se ele não recolher esses vestígios. Pensa no trabalho do historiador como um detetive. Para o historiador, a fonte não é o livro que ele está usando para estudar a história. A fonte é o vestígio deixado pelo ser humano ao longo do tempo. E é aí que está a grande mudança dessa história do século XX, que é cobrada nos vestibulares, que eu estou falando aqui para vocês. Lá atrás, se a gente for parar para pensar como era feita a história do século XIX, nós teríamos, dentre todas essas imagens aqui, vou sair da tela para vocês enxergarem melhor, nós teríamos apenas duas fontes históricas aqui, se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma história do século XIX. Esse jornal e esses livros que estão aqui. Porque lá no século XIX, a história só poderia ser feita a partir de fontes
escritas. Então, o jornal entraria como uma fonte histórica, porque ele é uma fonte escrita, e os livros, né, claro, também entrariam como fonte histórica. Entretanto, minha gente, a partir do século XX, tudo isso que você está vendo aí na tela pode ser considerado uma fonte histórica. O jornal permanece como uma fonte histórica importantíssima, porque ele traz, inclusive, né, aquilo que está acontecendo de imediato numa sociedade. Então, a gente tem o fato acontecendo e sendo interpretado à luz do seu tempo, o que é muito interessante para o historiador, apesar dele precisar se afastar um pouco, porque a gente sabe que nenhuma fonte necessariamente é 100% confiável. A gente precisa interpretá-la à luz de todo o contexto de quando ela está acontecendo. Mas nós temos aqui também, por exemplo, fontes materiais, como objetos antigos que estão aqui na tela para vocês. Esses objetos podem nos contar como é que funcionava uma sociedade naquele período, né? Como que essa sociedade ouvia música, como que ela se conectava com outras pessoas, como que eles se comunicavam. Mas olha que interessante, outras fontes foram acrescentadas ao longo do tempo, como, por exemplo, o cinema, as histórias em quadrinhos, as fontes, né, de imagens, como as próprias pinturas rupestres, que não eram vistas como fontes históricas para os historiadores antigos. Aqui também nós temos imagens importantes, né, que registravam a vida na antiguidade, e, inclusive, que meus alunos mais gostam de falar, né, que são os animes ou os mangás, que hoje também servem para a gente compreender parte da cultura de um povo. Então, resumindo, o que são fontes para um historiador? As fontes são tudo aquilo... As fontes são tudo aquilo que o historiador pode usar como vestígio do passado. Ou seja, tudo que o ser humano produziu ao longo do tempo é um vestígio para o historiador. Foi produzido pelo ser humano, é uma fonte histórica, pode me ajudar a compreender o passado. Óbvio que eu não posso tomar necessariamente as fontes históricas como provas de um passado. Por exemplo, hoje é muito comum que a gente estude a história a partir do cinema, mas é completamente equivocado eu acreditar que um cinema vai me contar sobre história, que um filme vai me falar sobre um fato histórico, que eu vou aprender a história por um filme. Mas o historiador pode usar esse filme para entender a história? Com certeza, porque ele vai perceber quais são as interpretações sobre o passado que nós temos hoje, que estarão lá nesse filme, porque esse filme é fruto de uma sociedade específica. E isso faz parte, inclusive, de um aspecto importante da política, da economia, da cultura de uma sociedade. Um filme que se passa, por exemplo, nos anos 60, durante um período da União Soviética, não vai ter uma cena num shopping. E isso não é à toa. Isso está mostrando para a gente o que aquela sociedade viveu naquele momento. E é isso que vai interessar o historiador, muito mais do que se o filme está contando certinho o que aconteceu com Napoleão Bonaparte, o que ele fez ao longo do tempo. Tá? Então, as fontes são os vestígios que a gente tem. Assim como o detetive, o historiador vai usar as fontes para conseguir interpretar o que aconteceu naquele fato histórico. Mas não adianta para esse detetive, por exemplo, ele pegar e encontrar só um vestígio. O vestígio não prova, não demonstra nada para ele. Ele precisa analisar aquilo a partir de uma metodologia. O historiador também. Então, encontrar uma pintura rupestre não me diz nada. Se eu não conseguir, por exemplo, fazer uma datação dessa pintura rupestre, e é aí que entra a metodologia. E essa metodologia da história, inclusive, conta com ciências auxiliares, né? Então, para a gente estudar a pré-história, por exemplo, a gente vai precisar da arqueologia, a gente, para estudar qualquer outra área que não seja necessariamente a história, a gente vai atrás de ciências auxiliares, porque a ciência ela vai sendo construída de forma coletiva. Então, a metodologia ela vem dar um pouco esse caráter de confiança que a história passa, porque apesar da gente não trabalhar com verdade absoluta, a história também não é bagunça, né, minha gente? Então, a gente precisa, sim, demonstrar, a partir da metodologia, como que a gente chegou àquela resposta. E é aí que está o grande pulo do gato. Sempre que vocês estiverem vendo vídeos sobre história, questionem a metodologia aplicada. Será se teve metodologia ali? Será se essa fonte é realmente confiável? Essa pessoa foi atrás de fontes realmente confiáveis e teve uma metodologia aplicada para aquilo? Porque, senão, aí a gente não está falando de ciência histórica, a gente está falando de uma opinião sobre algum fato que aconteceu. E é bem diferente. A partir do momento que o historiador investiga as suas fontes, né, e utiliza uma metodologia aplicada a essas fontes, que é específica para a fonte que ele está trabalhando, esse historiador ele vai atrás de teorias que o ajudem a dar um embasamento para aquilo que ele está pesquisando. Então, ir atrás de quem já escreveu sobre a história também é muito importante no processo de escrita da ciência histórica. E aí, a partir do momento que essa pesquisa está pronta, ela entra para o que a gente chama de historiografia. Então, ela passa a compor todo aquele arcabouço científico que a história, né, constrói ao longo do tempo. Então, isso é tratar a história como ciência, né, tratar a história com responsabilidade, a partir das fontes e dos métodos que o historiador vai utilizar. Bom,
Outra coisa muito importante, como eu disse, a história é uma ciência que estuda os homens ao longo do tempo. Essa ideia de homem, né, gente? A gente não está mais... Se a gente estivesse falando do século XIX, talvez até fosse, né? A gente está falando de história de homens, geralmente brancos e ricos, que ganharam na história, né? Hoje não mais, galera. A ideia de sujeito histórico ela é muito diferente. Então, todos nós somos considerados sujeitos para a história. Todos nós podemos ser agentes sociais. A gente pode, né, caminhar para a transformação social. Então, hoje é muito comum que você tenha campos da história que estude a história das mulheres. Você vai ter campos da história que vão estudar, por exemplo, a história da população negra no Brasil, que vai estudar a história das crianças, que também é uma área importante para a história. A ideia de infância não existe durante muito tempo ao longo da história. Então, nós temos novas áreas importantes e novos sujeitos que começam a ser pesquisados. E por isso que a gente vê tanta produção historiográfica agora sobre isso, porque é muito recente. É muito recente que esses sujeitos façam parte da história. E, para isso, eu trouxe para vocês, inclusive, um dos poemas que eu mais gosto, que chama Perguntas de um Trabalhador que Lê, do Brecht. Olha o que ele está falando nesse poema, que, inclusive, já caiu em questão do Enem. Então, eu trouxe esse poema aqui para vocês entenderem, inclusive, é um dos poemas que eu mais gosto, que fala sobre essa questão de sujeito histórico, sabe? A partir de um poema chamado Perguntas de um Trabalhador que Lê, do Brecht. Olha o que ele está dizendo aqui. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? O que ele está falando aqui nesse poema? Perguntas de um trabalhador que lê. Cadê os trabalhadores na história? Cadê os que perderam? Cadê os que vieram de baixo? E hoje a gente tem, gente, campos específicos da história, que inclusive um deles se chama a história vista de baixo. Porque nós temos lacunas enormes na história, que, né, muitas pessoas ficaram de fora dessa construção da história. E hoje, os historiadores mais recentes que estão nas universidades se preocupam em preencher essas lacunas, tá? Então, esse poema ele ilustra muito bem para a gente, e ele já caiu, inclusive, nessa questão aqui do Enem, que eu trouxe para vocês terem uma noção de como que isso é cobrado. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos, e por isso ficaram na memória. Pelo contrário, o que a história tem feito hoje é questionar exatamente essa história preocupada apenas com esses grandes heróis, né? A letra B fala o seguinte: a história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Pelo amor de Deus, gente. Tudo errado aqui. A história não está preocupada se você tem uma boa memória. Ela quer saber se você consegue compreender os processos, interpretá-los, inclusive, à luz do seu tempo. Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Perfeito. O que o Brecht está questionando aqui é exatamente isso. Como que, apesar da participação de vários trabalhadores, de várias mulheres, de várias pessoas distintas nos processos históricos, quem entrou para a história durante muito tempo foram os grandes nomes, esses considerados grandes heróis. E durante muito tempo também a história se preocupava apenas com os grandes acontecimentos, com a história das grandes guerras, etc. E é por isso que eu acho interessantíssimo que as pessoas, às vezes, não percebem, inclusive, o quanto a prova do Enem está numa outra vibe, que não é essa vibe mais de uma história do século XIX que quer que você decore o que é que fez Getúlio Vargas. É uma história, galera, que está preocupada em entender essas lacunas, em compreender como foram os processos, quem participou, qual a participação das mulheres, qual a participação dos trabalhadores. Por isso que muitas vezes as pessoas não enxergam a história na prova do Enem, mas a história está lá. É porque a noção de história que está equivocada. Não é necessariamente porque não tem história na prova, tá? Então, a correta aqui seria a letra C, só para vocês terem uma noção de como é que isso pode ser cobrado, inclusive. Mas, dando continuidade, né, à grande preocupação da história, não tem como falar de história sem falar sobre tempo histórico. E aí, uma coisa que é muito interessante é como a gente percebe o tempo, né? A nossa percepção do tempo, ela muda ao longo do tempo. Inclusive, ela muda se você estiver em locais diferentes. Se você estiver no campo, por exemplo, você percebe a passagem do tempo diferente de quem está na cidade. A gente sabe o quanto a vida na cidade é muito mais acelerada. A gente percebe, inclusive, é interessantíssimo o quanto a gente fala sobre isso na atualidade, né? Que parece que o nosso dia não dá conta de tudo que a gente tem para fazer, que a gente precisaria de mais horas no nosso dia para
conseguir dar conta das nossas atribulações. Mas isso é uma percepção da nossa sociedade. Sociedades distintas podem perceber o tempo de forma distinta. E é interessante o quanto a história se preocupa com esses processos a respeito das transformações ao longo do tempo, mas também sobre as permanências ao longo do tempo. A história não está preocupada só com aquilo que mudou, mas ela está preocupada principalmente, talvez, com aquilo que permaneceu igual. Então, por exemplo, se a gente for pegar a história do Brasil, a gente pode perceber diversas transformações na nossa política. Mas, culturalmente, o que se mantém igual ao longo da história do Brasil? A gente consegue, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente consegue levantar vários tópicos que são de permanências a respeito da história do Brasil, principalmente no âmbito cultural. Então, essa percepção de tempo histórico, ela é diferente do que a gente chama de tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, é muito tranquilo você perceber, né? Porque 10 minutos são 10 minutos em qualquer relógio. Agora, a percepção a respeito desse tempo, ela muda. Tanto que um dos historiadores mais famosos que a gente usa para dar aula do século XX, ele tem um livro chamado A Era dos Extremos, o Breve Século XX. E para algumas pessoas que não são da história, isso é meio estranho. Como assim o breve século XX? Um século tem 100 anos. Mas ele vai analisar à luz dos eventos do século XX para perceber, inclusive, que, historicamente, o século XX não começaria em 1901. Ele começaria após a Primeira Guerra Mundial. Então, o tempo para a história ele é percebido de maneira diferente e o que importa de verdade para o historiador é o que foi transformado ao longo do tempo e aquilo, principalmente, que permanece igual também ao longo do tempo. Bom, falando de periodização da história, a gente sabe que nós temos 5 grandes períodos da história para estudar nesse curso aqui de História Geral, que vocês vão ver comigo. Começando pela pré-história, a gente tem essa primeira aula inicial aí, né? Para a gente ter uma noção do que a história faz, como que a gente estuda história, o que é importante na história, mas a gente, a partir da próxima aula, já adentra esses períodos da história. Então, a gente tem a pré-história, que é o período mais longo da história da humanidade, que vai até ali o início das primeiras civilizações e a invenção da escrita. A gente vai problematizar isso na próxima aula, inclusive, já fica o spoiler da próxima aula. Depois a gente tem a Idade Antiga, né, que vai se estabelecer ali, principalmente, a partir das grandes civilizações que a gente costuma estudar, as civilizações do Oriente Médio, as civilizações europeias como Grécia e Roma. Depois nós temos a Idade Média, um longo período também marcado de estereótipos que a gente vai tentar desconstruir por aqui. Depois a Idade Moderna, que a gente vai falar das grandes navegações, o início da história da América, nos livros de história, né, porque a América tem história antes deles, mas a gente vai começar a falar um pouco disso, e depois a gente parte para a Idade Contemporânea, que geralmente é o que a galera mais gosta de estudar, porque a gente vai falar das grandes guerras, a gente vai falar dos eventos que estão um pouquinho mais próximos da gente. Bom, galera, e para a gente encerrar essa aula de hoje, eu vou deixar uma última dica. Fica, inclusive, aqui, essa parte é bastante importante, como dica de estudo, anota aí no seu caderninho, que é como estudar e dar foco para as principais temáticas da história. Qualquer tema de história que você estiver estudando com a gente daqui para frente, você vai parar para analisar esses 5 pilares que eu vou levantar aqui para vocês. Primeiro, política. Depois, economia, sociedade, religião e cultura. Não é em ordem de importância, é só para você se organizar. Mas todos os temas que você for estudar aqui para frente, eu recomendo que você dê uma olhada em quais são os aspectos que compõem esses pilares dentro dessa temática. Política. Qualquer civilização ou qualquer tema que você for estudar, você vai procurar os principais aspectos da política daquele tema ou daquela civilização. Parece que política é só a questão dos nossos governantes, né, que a gente está preocupado só com quem mandava e quem obedecia. Mas quando a gente está falando de política, nós estamos falando de todas as regras que compõem aquela sociedade. Você tem uma política na sua casa. Se você mora com seus pais, talvez você tenha horário para chegar e para sair. Horário para almoçar, horário para fazer as coisas. Isso é política da sua casa. Então, as regras que compõem uma sociedade são regras políticas. Então, você vai se preocupar, sim, né, com quem é a elite que comanda aquela sociedade daquele período, mas você também vai se preocupar com as questões de legislação, por exemplo, de construção de direitos, tá? Então, essas são as regras da política, é algo que você precisa estar muito atento na hora de estudar a história. Depois, você também vai tentar levantar, em qualquer tema que você estiver estudando, os aspectos econômicos. E economia, geralmente, a parte que a galera acha mais chata, né? Porque a gente vê falar de economia no jornal e fica sem entender nada. Mas, para facilitar, a economia é tudo que aquela sociedade vai fazer para se desenvolver, para sobreviver, para crescer. Então, quando você estiver falando, por exemplo, de feudalismo, você vai estudar economia feudal, economia agrária.
Eles estão principalmente produzindo agricultura. Isso é um aspecto econômico. Então, como que são as trocas comerciais daquele povo? Como que esse povo foi crescendo ao longo do tempo? Quais foram as atividades desenvolvidas por esse povo para que fosse possível crescer aquela civilização e sobreviver? Aspectos da economia. Sociedade é um pouco controversa, às vezes os alunos ficam um pouco perdidos. Como entender os aspectos de uma sociedade? Poxa, é muito comum nas aulas de história o professor chegar com aquela pirâmide social. Ali ele está falando de sociedade, ele está falando de quem está no topo, qual é a elite, quem é que comanda, quem são os trabalhadores, quais são os postos de trabalho ocupados, como são as relações entre as classes. Isso é analisar a sociedade, é perceber como que ela é composta, como que ela funciona. Então, os aspectos sociais eles são de extrema importância também. Religião não precisa nem falar, né, gente? Um povo cristão tem uma história completamente diferente de um povo muçulmano, por exemplo. Então, os aspectos da religião, eles são, sim, de extrema importância para compreender o funcionamento da sociedade, tá? Então, fica a dica aí também, fique atento aos aspectos da religião. E, por fim, a cultura, né, gente? Tudo isso que a gente falou até aqui agora, como 4 grandes pilares anteriores, eles são aspectos da cultura também de um povo. Porque cultura, galera, não é aquilo que eu considero como bom, não é aquilo que eu considero como melhor, como elite, como clássico. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz em sociedade, em comunidade, que é compartilhado socialmente. Então, tudo isso aí faz parte dos aspectos da cultura. Mas eu posso dar uma ênfase maior para aquilo que eu não consigo encaixar na política, na economia, eu vou dar uma olhadinha aqui como aspecto cultural. Por exemplo, o que aquela sociedade produzia de arte? Qual é a arte daquele período, por exemplo? Isso explica muito sobre aquela sociedade, tá? Então, os aspectos da cultura, eles são extremamente importantes para a gente compreender uma sociedade e entender uma temática a fundo. Óbvio que você não consegue fechar isso aqui em caixinhas. Aspectos políticos vão se misturar com aspectos econômicos. Aspectos culturais e religiosos vão se misturar. Mas é importante você ter essa noção de conseguir identificar dentro da temática aquilo que é importante para facilitar o seu estudo aqui junto com a gente, tá bom? Essa é a nossa primeira aula. Espero vocês na aula que vem sobre pré-história.